Boa noite, bem-vindos a mais um Hertz Desportivo, porque é preciso mudar mentalidades, porque é preciso praticar desporto com o futebol, educação, família e desporto. Surge um novo projeto no panorama nacional de formação. Convidados desta noite, Stars of the Future, Zuela Francisco dos Santos, 37 anos, empresário, nasceu em Luanda, chegou a Portugal com 4 anos e aos 7 começou a sua formação no União de Leiria. Como jogador, alinhou na Académica de Coimbra, Santa Clara, Trofense e Sertanense. Jogou também na Grécia, Chipre, Rússia e Angola. Em 2015 termina a carreira como jogador de futebol e investe na sua formação. Hoje é empresário, especializado nas áreas da gestão desportiva e financeira. É o mentor da Stars of the Future. Bruno Ferreira, 37 anos, bancário. Como jogador na formação representou União de Tomar, Benfica, Sporting e União de Leiria. Como sénior jogou ainda no Assentis, União de Tomar, Torres Novas, União de Almeirim, Tramagal, Riachense e Benfica de Abrantes. É manager da equipa, ou melhor, da Benfica Escola de Futebol em Leiria e é também o responsável pelo polo de Tomar da Stars of the Future. Muito obrigado, Zuela Francisco, muito obrigado ao Bruno Ferreira. Bem-vindos ao Hertz Desportivo. Começamos com o Zuela Francisco. Zuela, boa noite. Como é que surgiu este projeto que és o mentor da Stars of the Future e também o nome, este nome inglês, tem algum significado especial? Sim, antes de mais, boa noite e obrigado pela oportunidade e pelo convite de estarmos aqui ao vivo. Mais concretamente, este projeto é o culminar ou a consequência de um projeto de um jogador de futebol profissional ao mais alto nível, depois de ter vivido muitas experiências dentro da indústria de futebol como atleta profissional e perceber onde é que estavam algumas falhas do meu ponto de vista que consegui detectar. E perceber também o porquê que estas falhas ou estes problemas existem. Pronto, que hoje todos nós, a nível global, conseguimos perceber que existem realmente muitos problemas, que é evidente nos clubes grandes. Conseguimos ver que são os clubes mais afetados, são os grandes, para não falar dos clubes pequenos. Depois foi um processo natural em busca do conhecimento, através da aprendizagem, a abertura de escolas, academias, para perceber quem são as pessoas que trabalham com as crianças, qual é a formação que as pessoas têm, porque quando nós somos jovens atletas, eu não vou pensar, eu não estou preocupado quem é o meu treinador, quem é o coordenador, quem é o team manager. Pronto, nós estamos a falar isto há 30 anos atrás, quando eu tinha 7 anos, o futebol não era tão evoluído e não havia muito o conceito de escolas academias ou academias, mas pronto. E sem querer ferir ninguém, nós aceitamos isto e eu tinha que aceitar e entender isto. Mas não podia ficar indiferente a ver o problema, porque isto tem a ver com crianças e com o ser humano. Foi assim, pronto, o facto de ter sido o mentor e o nome da Stars of the Future, isto nasceu por causa da experiência internacional, que eu tive mais tempo no estrangeiro. A minha vida como ser humano foi praticamente no estrangeiro, porque eu nasci em Angola, eu sou imigrante há 33 anos, então não fazia sentido ter um nome nacional. Se fosse nacional, o que é que eu ia pôr? Estrelas do Futuro? O que é que os gregos me iam dizer? O que é que os cipriotas? Essa é uma das razões, Joel, ou seja, o projeto passa também pelo internacional. Sim, tem que passar, que é através das experiências de vida. E se eu não tivesse estas experiências de vida, eu não chegava lá. Isto tem a ver com aquilo que eu vivi, desde a saída ou vinda de Angola para Portugal, com os meus pais, porque eu vim para estudar, eu não vim para ser jogador de futebol, nem os meus irmãos. Então eu tive uma educação muito rígida em casa, que eu tinha que estudar, e quando conheci o Bruno em Tomar, eu estudava em Leiria e jogava com ele. Eu tinha uma vida normal. O Bruno saía de Tomar, ia para Leiria, jogava comigo em Leiria e voltava para casa com os pais. E eu vivia lá, mas pronto. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que depois eu tive, pronto, a felicidade, talvez, ou o querer muito ser profissional de futebol, o gostar muito do futebol, seguir aquilo que foi uma orientação na altura. Eu agradeço profundamente ao Mr. José Mourinho. Eu, no meu último ano de júnior, trabalhava com ele na equipa principal, jogava nos júniores, e quando trabalhas com os jogadores que ganharam Liga Europa e Liga dos Campeões,
tu dizes, eu vi tudo, aos 18 anos, eu vi tudo. Eu sabia que não ia jogar porque não estava inscrito. Depois de trabalhar com eles, eu disse, não, eu vou conseguir, se eles estão lá, eu vou conseguir. Posso não estar na primeira linha, mas eu vou chegar. Eu tinha essa noção. Por isso é que quando chega a sénior eu vou embora de Leiria. Eu saí de Leiria porque eu não conseguia aceitar eu ser observado num clube que me formou a vida toda. Então eu fui fiel. Eu fui o único jogador da formação que só vestiu uma camisola em Leiria. Eu não aceitava. Eu já tinha este perfil na formação. Se eu estou aqui é porque eu fui fiel ao clube. Se o clube não quis, eu vou embora. E foi o que aconteceu. De resto, Zuela, tu tens uma carreira como futebolista profissional Sim. bastante interessante e é por causa das vivências que tivestes como futebolista que depois vais colocar em prática na escola essas ideias? Sim, o que eu descobri aqui foi, primeiro, o conceito de desenvolvimento a nível desportivo de um atleta não está bem desenvolvido. Porquê? Porque as pessoas colocam muita competição. E no meu processo, eu na altura não jogava em Leiria. Eu não jogava, mas eu fiquei ali a desenvolver as minhas capacidades. Eu percebia, eu tinha colegas meus que chegavam em Leiria, não jogavam, não gostavam, iam embora. Eles chegavam, não gostavam, iam embora. E depois eu percebi que fui premiado no final porque eu acreditei. No dia que eu tive a oportunidade, eu nunca mais perdi a oportunidade. Então eu percebi que é uma questão intrínseca. Isto depende de ti, mas só que a maior parte das pessoas desiste, diz que não teve sorte. Não, eu também não joguei, eu esperei, mas preparava-me. É o tal treino que eu digo, é o continuar a treinar, não ter pressa, fazer as coisas no tempo certo e de uma forma correta, porque a oportunidade vai aparecer. E foi assim, isto foi uma fase, a primeira fase de desenvolvimento, e depois nos séniores, porque a maior parte das pessoas usa desculpas, diz que não teve o padrinho, porque o treinador não lhe deu hipótese, ou porque era preciso o empresário, mas eu também não tive isso. Eu não fui profissional de Leiria. Então como é que eu vou aceitar que alguém me diga que não, então, mas eu sou bom jogador? São todos bons. O problema é que quando chegam aos 18 anos eles não têm outra porta, porque a maior parte das pessoas pensa que vai vir o empresário. Não existe isso. Isto foi algo que eles criaram na cabeça, certo? As pessoas pensam que vai vir o empresário, mas o empresário não existe. O empresário, você também é empresário. Eu sou empresário, mas não sou agente. Atenção, eu não faço agenciamento, eu não quero vender ninguém. Eu respeito os empresários que eu tive, mas eu não vou conseguir vender uma criança, porque isto para mim é muito pesado. Dizer vou vender, não. Quem tem o conhecimento é que faz acontecer. Por isso eu não vou entrar por aí. Vamos também introduzir na conversa o Bruno Ferreira. Bruno, foi esta vivência que também tiveste como futebolista e tu tiveste uma carreira também bem interessante, não só ao nível distrital como na formação, passaste pelos 2 clubes maiores de Portugal e foi também esta vivência que tu tiveste no futebol que te levou a aceitar o convite do Zuela neste projeto? Sim, antes de mais agradecer-te por teres dado a oportunidade de falarmos um pouco sobre isto. Acho que é super importante, sempre foi importante, mas acho que é cada vez mais importante falar sobre as nossas experiências para que possamos tentar mudar algumas ideologias e tentar fazer ver aos mais novos aquilo que nós passamos. Eu há pouco, em conversa com o Zuela, e já muitas vezes, conversámos sobre isso e dissemos e estamos de acordo que eu se calhar não entendia aquilo que o Zuela diz e fala se não tivesse tido essa experiência, se não tivesse passado por esses clubes quando ainda era novo. Eu costumo dizer que novo demais, porque um miúdo que sai com 12 anos, como eu saí de Tomar para Lisboa para viver sozinho, sou filho único ainda por cima, deixar os pais cá e não havia uma academia, lá está, na nossa altura não existiam academias. Como é que era? Vocês, por isso simplesmente tinham um quarto ou nem sequer havia academia? Sim, e faziam a vossa vida normal de escola, treino, jogos? Tanto o Benfica como o Sporting tinham o chamado centro de estágio, que era nas bancadas dos antigos estádios, o estádio de Alvalade e o estádio da Luz. Existia um centro de estágio. A questão que aconteceu comigo, até um pouco mais caricata, porque a promessa foi feita no Benfica na altura, porque também podia ter ido logo na altura para o Sporting, através de um grande senhor do futebol juvenil, do Aurélio Pereira,
acabei por optar pelo Benfica porque as opções que me foram dadas, os meus pais nesse aspecto decidiram logo que sim senhora, vais, porque não te queremos cortar as pernas, mas vais para onde te oferecerem melhores condições de vida e de bem-estar e que nós possamos ficar mais descansados, porque não é todos os dias, lá está, naquela altura que um miúdo com 12 anos saía de uma cidade pequena para uma metrópole como Lisboa. A questão foi essa, foi que fui para o Benfica porque supostamente as condições seriam melhores. Na altura, os miúdos com 12 anos ainda não podiam ficar no centro de estágio e isso não teria sido dito, porque as condições que me apresentaram eram as condições para ficar no centro de estágio, e eu na altura fiquei num quarto que o Benfica alugou a um casal que tinha um quarto para alugar na sua casa, e eu acabei por ficar lá. A única coisa que eu lá ia fazer basicamente era dormir, treinava, acabava o treino, ia jantar com os meus colegas no centro de estágio e depois de jantar tinha que me deslocar a pé para o local onde ia dormir, e de manhã tinha que ir à escola, uma escola normal. Fiz o meu 7º, 8º e 9º ano lá. Escusado será dizer que foram tempos muito difíceis, muito complicados, não é? Porque foi uma adaptação muito complicada. Estamos a falar de um miúdo com 12 anos a passar à noite pelo meio de um bairro, ser assaltado várias vezes, e depois lá está, se eu tiveste que crescer obrigatoriamente, exatamente, e sempre com o único apoio, o apoio dos meus pais. Por isso é que eu digo que isto são tudo lições que nós tiramos da vida. Ou seja, o que eu aprendi mais nos anos em que estive em Lisboa, nesses anos que estive em Lisboa, o que eu aprendi mais foi sobre a vida. E depois vais para o Sporting? Sim, eu saí do Benfica na altura em que o Wally Azevedo assumiu a presidência do Benfica. Acabou com as segundas equipas de todos os escalões de formação. Saí eu e saíram muitos colegas como eu. Não fui diretamente para o Sporting, vim nesse ano por jogar para Abrantes, para o Benfica de Abrantes. Foi nesse ano que representei os juvenis e fiz o Campeonato Nacional de Juvenis do Benfica de Abrantes. E surgiu novamente a oportunidade, através do Sr. Aurélio Pereira, de voltar, mas para o Sporting. E aí regressas para o Sporting e depois terminas a tua formação em Leiria. Exato. Regressei para o Sporting. No Sporting só tive uma época derivada a uma lesão que tive no joelho. Foi mais uma época, mais uma vivência, mais uma situação diferente me aconteceu. Lá está, saber viver com isso também não é fácil para um miúdo com 16 anos, querer mostrar as suas qualidades e não poder, por uma lesão, ser impeditiva de o fazer. E o que é certo é que se tiveres uma lesão minimamente prolongada nessas idades, a competir com colegas teus, que estamos a falar da minha equipa de juvenis do Sporting, Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Hugo Valdir, que falamos há pouco sobre ele, ou seja, uma equipa tão competitiva, bem perdendo o comboio de início, dificilmente o conseguirás voltar a apanhar. E sim, no final da época saí do Sporting e ingressei no Leiria, onde conheci o Zuela. É aí que conheces o Zuela e depois ainda chegas a jogar na mesma equipa? Sim, jogámos as duas épocas de Júnior, jogámos no Leiria juntos. E depois, já agora para finalizarmos esta parte da tua carreira, como sénior, apesar de terminares a tua carreira aos 28 anos, 29, ainda representas 6 clubes no distrito e ainda tens uma carreira bem interessante com clubes importantes no distrito. Sim, exato. Eu, ao sair da União de Leiria dos Júniors e na transição para o primeiro ano de sénior, acabei por ir para o Riachense na altura que estava na 3ª Divisão Nacional, até porque havia colegas que já tinham saído na época anterior do União de Leiria e tinham ingressado no Riachense. Estamos a falar do João Conde, que te falei há pouco, que também faz parte deste projeto, e ingressei no Riachense, onde também tive a dificuldade de me ressentir novamente da lesão que já tinha tido anteriormente, e aí tive que ser submetido mesmo a uma intervenção cirúrgica. E lá está, é mais um revés na nossa vida futebolística. Aos 18 anos seres submetido a uma intervenção cirúrgica a um joelho e estar 6, 7 meses em recuperação, aí tu começas a perceber se calhar que o futebol para ti já não vai ser aquilo que poderia, ou que tu ambicionavas. Aos 20 anos, até mais cedo, tu já começas a perceber se calhar que o que é que vai ser o teu futuro no futebol, ou então não. E então aí, se calhar é a altura de perceberes que tens que fazer outra coisa e tens que seguir outro caminho.
Eu percebi isso sempre com a ajuda dos meus pais, e é isso que quero, e através do Zuela, através do convite que ele me fez, e chegando a esta nossa conclusão de que é preciso acompanhar, é preciso encaminhar, e é preciso, acima de tudo, educar para que os miúdos não passem aquilo que eu passei, no meu caso, e que também que o Zuela também há de ter passado com alguns erros que terá cometido. Zuela, este projeto de Stars of the Future, concretamente, quais são os objetivos? De competição, apenas formar os miúdos, ou tem muitas mais vertentes? Tem várias vertentes. O nosso foco principal é a educação, porque o ser humano, para poder atingir o pleno na sua vida, tem que ser bem educado, porque os valores humanos são os valores que permanecem no ser humano, porque todo o resto que tu possas adquirir ao longo da tua vida, dinheiro, fama, protagonismo, isto são coisas que não têm valor, tu não vais levar isto. E então percebi durante a minha carreira, aquilo que o Bruno estava a dizer, desde as lesões, eu fui operado 3 vezes, eu nunca falei da dor, da dificuldade de ser profissional. Eu tive vários clubes que ainda me devem dinheiro, mas eu nunca falei dos clubes, eles sabem. Por isso é que no meio do futebol as pessoas respeitam-me, porque os presidentes sabem. Eu perdoei, porque eu sei, se eles têm problema financeiro, eu não vou arranjar um problema maior, porque senão vou condicionar o clube. E se tu não tens conhecimento na área financeira, é um problema maior para o clube, e depois eles fecham-te a porta. Por isso é que muita gente não chega lá, porque arranja problemas, depois dizem que sabem, e eu percebi que isto era a ver com a educação. O jogador não sabe, ele diz: o clube deve-me dinheiro, vou à FIFA. Mas vais, por exemplo, educar os atletas nesse sentido? Os atletas. Estamos a falar de uma academia, ou seja, não estamos a falar dos clubes que fazem formação, estamos a falar, neste caso, no clube, a academia tem fins lucrativos, é privada, como é que funciona? Sim, há dois modelos, como por exemplo, através do meu processo, vocês veem os clubes grandes, nós pensamos como os grandes. Se quiseres ser grande, tens que pensar como os grandes, tens de ser educado como os grandes. As estruturas dos clubes grandes, eles não cobram, certo? Os meninos que estiverem no clube Stars em Leiria, não vão pagar, que estiverem dentro do clube. Agora, o Polo de Tomar, eu já disse ao Bruno, eu não estou a fazer isto por dinheiro. Os pais vão adquirir o kit e vão participar no projeto, e depois cada um é que escolhe o caminho, porque os miúdos precisam de liberdade, e nós temos que libertar as crianças, porque se houver uma estrutura, os miúdos não estão livres, eles estão presos e são condicionados. Como é que eles vão evoluir? Mas essas crianças que optarem por fazerem a sua formação ou praticarem o desporto na Stars, depois mais tarde não têm qualquer vínculo a isso? Não, é liberdade. Não está isso em causa sequer. Nem pode estar. Estamos a falar de crianças que começam dos 4 anos a jogar futebol. Agora imagino que numa academia normal, todo isto é público, as crianças já têm aquela ficha de inscrição, dizem aos pais, pedem dinheiro aos pais para o miúdo vai para este clube, é para aquele clube, os direitos de formação. Eu respeito todas as instituições, mas eu não concordo, porque se os miúdos abandonarem o futebol, como é que vai ser? Isso é uma situação que podemos falar justamente como é que funciona o processo de formação em Portugal, se concordas com ele e se nesta altura as crianças fazerem os ditos contratos de formação, se concordas com isso. Do meu ponto de vista, aquilo que foi a minha experiência de vida como profissional, concordo, mas só que o clube, para fazer um contrato, tem que ter condições. Tem que ser um clube muito bem estruturado, e são poucos os que têm condições, são poucos os jogadores que chegam à Primeira Liga, são poucos os jogadores que fazem carreira profissional. A partir do momento em que uma criança entra numa estrutura do futebol, o primeiro objetivo dos formadores é educar a criança para a vida, não é para o futebol, porque o miúdo, passado 1 ano ou 2 anos, não quer jogar futebol, e como é que vais orientar? Tu tens de ter pessoas específicas no futebol, não é qualquer um. E eu não posso entrar numa área do basquete ou do hóquei, eu não percebo nada daquilo. O facto de ver um jogo ou um treino, isto não me dá competências, e é aí que as pessoas perdem através do raciocínio, que não é lógico. Mas Joel, o Stars tem, neste caso, escola em Leiria. Tem escola em Leiria. Mas em Leiria vai ter uma parceria com o Benfica. Aí está. Qual é a diferença entre a escola do Benfica de Leiria com a Stars?
A diferença é que a escola do Benfica Leiria vai trabalhar com os módulos, com a metodologia do clube. A Stars não vai intervir, como as outras escolas do Benfica no país. É igual, a metodologia é Sporting Benfica, não é Stars. Nós tivemos que criar um clube para o clube poder trabalhar, porque há os conflitos de interesse. Eu dou os parabéns e agradeço também ao clube por ter percebido que a minha intenção não é aos miúdos, eles sabem que o meu interesse não é aos miúdos, eu quero que eles cheguem lá. Eu fundei o clube, eu era presidente, eu entreguei o clube, fui eu que gastei dinheiro para ajudar as crianças, para ter uma formação mais alto nível, porque nós sabemos que quem forma com esta qualidade são os clubes grandes, mais ninguém consegue fazer, senão eu pergunto onde é que estão os jogadores. O que o Benfica faz está à vista do mundo, não sou eu que estou a dizer. Então é preciso uma estrutura ao mais alto nível, porque cá em baixo as pessoas não sabem, mas as pessoas pensam que sabem. Por isso é que a Stars trabalha com os clubes de topo, porque sabemos que só eles é que dão o carimbo de qualidade. Não é, com todo o respeito ao que é as associações, não, todos os clubes têm condições, certo ou errado? Por isso é que há esta diferença. A Stars faz um trabalho diferente, estimular os jovens a pensarem de forma diferente, a terem experiências de vida diferente, que isto não obriga, faz crescer uma criança de uma forma natural. Não é preciso pressionar a criança entende tudo sozinho, convida os pais a entrarem no processo. Os pais, pois nós não sabíamos disso, porque não foram estimulados, porque as pessoas estão muito dentro da caixa. Com todo o respeito pelo ser humano, as pessoas conhecem aquilo que vivem. Como é que uma pessoa vai saber que podia ser profissional se estivesse, por exemplo, na Grécia? Ele não consegue imaginar, porque nunca foi lá. Está a perceber? Através do desenvolvimento pessoal. Se vocês olharem para aquilo que é a história do futebol português, nos últimos 20 anos, desde 2004, quando a Grécia ganhou o campeonato da Europa, o maior exportador do futebol português, é a Grécia. Então a Grécia ajuda ou não ajuda? Bruno, em relação, e podemos também abrir aqui o capítulo de Tomar, tu na Stars vais ter dupla responsabilidade porque és manager da escola do Benfica em Leiria e vais ser o principal responsável do polo em Tomar. Vamos nos centrar aqui em Tomar. Como é que vai funcionar, com que condições, onde e qual é a ideia? Sim, pronto, então acaba por ser um pouco, ou seja, o Zuela quando me convidou foi nesse sentido, foi no sentido de podermos eventualmente abrir um polo em Tomar. Eu disse-lhe que seria um pouco complicado em termos de condições para podermos desenvolver esse projeto aqui, visto Tomar ter pouco campo, pouco espaço para tantos miúdos que já existem e que praticam a modalidade. A questão do campo do Politécnico vem melhorar um pouco. Não é lógico que ainda não é o suficiente, não me parece a mim o suficiente ainda termos existir mais o campo do Politécnico em Tomar para tanto miúdo praticante da modalidade. No entanto, já é uma ajuda. Ou seja, em princípio será no campo do Politécnico, será um treino semanal, ok? Será um treino semanal, mas... E para miúdos só de idade não de competição. De não competição, exatamente. Ou seja, se houver miúdos acima dos 10 anos ou por volta dos 11 anos que queiram entrar, que queiram aprender, não será de modo nenhum negado. A questão é mesmo essa que é o que temos estado a falar aqui. A questão é, nós achamos todos, nós deste projeto, achamos todos que o mais importante de tudo é que os miúdos cresçam e que sejam educados e que sejam, acima de tudo, formados. Vais proporcionar aos miúdos determinadas experiências e não chegar e jogar e chegar ao fim de semana e entrar na competição. Sim, não. É exatamente não há competição. Exatamente isso que vocês não fora, querem. acabou, não queremos competição, não existe competição, são miúdos pequenos, têm que acima de tudo, o mais importante para os miúdos é que se divirtam e que gostem do que estão a fazer. Que lógica que tem estarmos a formatar logo miúdos com 4, 5 anos, praticamente acabaram de nascer, então dão uns pontapés numa bola, o miúdo gosta de se divertir, gosta de se sentir bem onde está e os pais, lógico, que percebem isso. Mas Bruno, com 2 clubes de formação
fazer futebol de formação em Tomar, União de Tomar e Escola de Tomar, como é que vais ultrapassar esse problema do espaço? Já há contactos, já falaste com a Câmara, com as entidades oficiais para resolver isso? Sim, claro que sim, já falei, foi logo a minha maior preocupação, como eu disse quando falei com o Zuela, seria essa. Sim, está falado, está apalavrado, em termos de espaço, ter 1 hora semanal no campo do Politécnico, para que podemos desenvolver esta nossa ideia, este nosso projeto, e a questão dos clubes que me estás a colocar. Essa acaba por ser uma questão importante, porque nós aqui, lá está, por ser um projeto diferenciado, no sentido de não formatar os miúdos, de querer que os miúdos se divirtam, nós não vimos para aqui nem competir, não queremos que os miúdos compitam, e também não queremos de maneira nenhuma competir com ninguém, muito menos com os clubes. Nós queremos Até porque, Bruno, deixa-me dizer que União de Tomar esta temporada vai justamente avançar com um projeto muito parecido, se não igual àquele que estás a acabar de descrever. Igual, julgo que não há coisas iguais e de maneira nenhuma acho que haja coisas iguais ou situações iguais. É o que eu digo sempre. Eu estou sempre para ajudar, não estou nunca para dificultar, em tudo na vida. Porque lá está, porque foi essa a educação que eu tive desde pequenino e que o futebol também me deu. A questão é essa, a questão é que se estou para ajudar, não estou para competir. Se os miúdos não vão ter competição, eu também não vou competir com ninguém, eu apenas estou, neste caso, e acho que falo nós, estamos aqui apenas para ajudar e para ajudar acima de tudo as crianças. E depois em relação à Leiria, qual vai ser o teu papel? Em Leiria o meu papel é estar presente, como eu disse ao Zuela, tenho a minha atividade profissional, não é? É estar presente sempre que possa, sempre que dê para conciliar com o Polo de Tomar, sempre possa conciliar, vou estar presente também. Aliás, até porque também tenho um menino pequenino, está quase na idade de, se ele quiser, se ele se sentir bem de experimentar e poder-lhe também oferecer essa forma dele crescer tal e qual como eu cresci, apenas se ele quiser e se ele achar por bem. Zuela, se percebes só de futebol, nada sabes? Claramente. Futebol, o único que não percebe futebol é o jogador de futebol. Você não sabia disso? Na sociedade, o único que não percebe é o jogador, por isso... É isso que queres alterar? Nós não precisamos de fazer muito, nós só precisamos estar no campo, para as outras pessoas entenderem o que é perceber de futebol. Porque o que é perceber de futebol, então? É jogar ao mais alto nível. Isto é perceber, porque quem não jogou não sabe. Por isso é que não há cópias. Já em conversa, ou respondendo aquilo que tu dizias, de um projeto, não há coisas iguais. O iPhone não é igual, os iPhones não são iguais, os gêmeos não são iguais. Então não há coisas iguais. Parecido é parecido, não é igual. O que as pessoas podem tentar fazer é... Eu estou muito feliz quando vejo pessoas a beberem do nosso projeto e a tentarem fazer, mas aí está, eu vinha a dizer isto ao Bruno, as pessoas para fazerem, para executarem, têm que treinar, e se tu não treinas, tu não vais conseguir executar. Eu vejo o Ronaldo a treinar, não é por ele treinar assim que eu vou conseguir executar como ele, então não vai funcionar. Eu digo isto que é para ajudar, era mais fácil as pessoas, nós queremos, então podemos fazer com vocês, é mais fácil. Porque se tentares copiar, tu não sabes onde é que está o perigo. Por isso é que vivemos a pandemia, porque as pessoas tentam fazer tudo igual ou parecido. Se as pessoas pensassem pela cabeça delas, talvez consigam chegar a algum, mas se não têm objetivo não vai dar, porque eles não sabem para onde é que vão. E é por isso que tu defendes que o acompanhamento personalizado vai fazer a diferença neste projeto? Vai fazer a diferença porque foi aquilo que eu disse, foi um processo longo. Nós não estamos a fazer isto porque o Zuela disse, tenho uma ideia. Não, eu não sabia no início, eu disse que era educacional. Foi para mim e funcionou para mim. Se funcionou para mim, já está a funcionar com o Bruno, então isto é uma consequência natural. O Bruno vai passar de coordenador a presidente, eu estou a anunciar isto, ele vai ser presidente, porque é uma consequência do processo. Como é que uma pessoa vai fazer uma coisa quando não conhece, não entrou no processo? Não dá, tu não vais ser formado se não entrares para te formar, então não faz sentido. Nós somos muito práticos e objetivos. Então a criança só vai chegar lá quando entrar no processo, entra na STARS, vai treinar com as pessoas especializadas e depois vai entender. Nós não vamos dizer à criança onde é que tu vais jogar, o que é que tu vais fazer. A criança vai ter um processo tão natural que ele vai encontrar o lugar dele.
E depois, como é que é feita a evolução? Imagina, a criança começa aos 4, 5 anos, depois evolui até ao processo competitivo, e aí o que é que acontece? Vai para os clubes que o conseguem desenvolver ao mais alto nível. Tem também parcerias. Claro, por isso é que nós trabalhamos com os clubes de topo. Os clubes de topo já entenderam, porque os clubes cá em baixo, a maior parte, atenção que eu não estou a generalizar todos os clubes. Os clubes de topo também têm scoutings e também têm pessoas a trabalhar no terreno e muitas vezes contactam os próprios atletas. Como é que vocês vão tentar gerir essa situação? Sim, como tu disseste muito bem, tudo o que tem a ver com a Benfica de Leiria e da Marinha Grande, eu não vou intervir naquilo que é a marca Benfica. Não vou intervir. Os nossos colaboradores já sabem disto. Os meninos stars, eu tenho a certeza absoluta que os pais podem ter outra orientação, porque a maior parte dos jogadores de futebol profissionais portugueses, os do topo, não jogam em Portugal. Então eu já sei que não vai dar. Hoje eu já sei que não vai dar. Mas o que acontece é que o atleta está, imaginemos, a treinar na Stars e vem alguém do Benfica ou do Sporting ou do Porto, estamos a falar dos 3 meses, leva, pura e simplesmente. Eu fico feliz, quer dizer que o nosso trabalho é bem feito. Só isso? Fantástico. Nós não temos objetivos de prender ninguém. Nós queremos que eles cheguem lá. Porque se for para um dos clubes grandes, para nós é uma honra, porque os clubes sabem que nós estamos a trabalhar bem. Até porque hoje em dia as crianças, ou melhor, os atletas a partir de determinada altura têm a tendência de cada vez mais novos irem para os clubes grandes a partir dos 10, dos 12, sabe porquê? Dos 13. Não? Que é para não criarem vícios às outras pessoas. Por isso, a maior parte dos jovens já chega formatado aos clubes grandes. Por isso é que eles querem miúdos de 4, 5. Os clubes grandes não olham para miúdos de 14 anos, não olham. Não olham porque já está tarde. Já não dá para trabalhar, porque o miúdo já vai com vícios. Ele aos 16 anos já não entra. Isto vem de trás. Já tem vícios e o clube vai desenvolver como? Já não dá. Se nem os jogadores da Primeira Liga conseguem lá chegar, então isto é um processo. Eles fazem isto. Agora, os clubes grandes, eles têm um filtro tão grande, eles já sabem quem é que vai dar, já têm perspectiva dos jovens para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. É assim que eles trabalham. E depois, Joela, se não há competição na Stars, quem quiser, os atletas que estiverem ligados à Stars, depois como é que fazem? Vão fazer competição nos clubes, poderão fazer nos clubes ligados à Stars? Há várias formas de desenvolver o miúdo. Um miúdo não precisa de competir. A competição é algo que não é real, porque um clube pequeno não vai competir com um clube grande, certo ou errado? Então para que é que ele vai competir? É melhor estás livre, seres independente, e quando um clube bom te quiser contratar, tu vais, senão não faz sentido. Mas até lá então está apenas a treinar? Treina, vai jogar. Atenção, uma coisa é competir, outra coisa é jogar. Vai ter jogos ao fim de semana, mas não é competição. Nós temos um modelo diferente, porque nós não queremos que o miúdo jogue, vou ter que jogar para ganhar, não. Senão vou descer, não, é um desenvolvimento. Ele vai se desenvolver, porque ele vai perceber que não estou pronto. Então vais entrar para competir para quê? Dentro da Stars, já percebi também que há várias vertentes, ou seja, gestão desportiva, consultoria desportiva, consultadoria educacional, psicólogo desportivo, apoio à família, gestão financeira, personal training e jogador-estudante. Isto são todas vertentes que são importantes no projeto. A pergunta é, Joela, como é que vão implementar isto nos jovens jogadores? Pronto, isto são várias fases de desenvolvimento do miúdo. Estas questões que você referiu muito bem, consultoria desportiva, a consultoria financeira, a personal trainer, a gestão e jogador-estudante, isto tem a ver que muitos jovens podem não estar neste projeto na vertente única, exclusivamente do futebol, mas os pais perceberem que através do processo desportivo as crianças vão ser desenvolvidas. Para quê? Para que na vertente académica consigam encontrar aquilo que elas querem, porque há muitos lugares na indústria do futebol, mas só que as pessoas não sabem. O ser humano comum está habituado a ter uma formação específica, académica, mas não encontra o caminho. E é aí que nós desenvolvemos este projeto para pôr pessoas
formadas dentro da indústria. Pessoas específicas, jovens que não estão ainda formatadas. Podem ter a formação académica, como não praticaram desporto, não têm os valores que o desporto dá. O desporto, a mim, ajudou-me a falar falsas línguas, a colaborar. Eu não vi o Bruno há 15 anos, 20, o Cadeto. Então, eu tenho colaboradores no Brasil, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, para não falar Espanha, com pessoas de clubes de topo. Tu, para além de teres este projeto e seres um mentor, és também empresário dos jogadores de futebol? Não quero. Não quero ser. Nem sequer quero, tens contactos com os clubes? Não, eu tenho contactos com clubes, até com amigos que fazem agenciamento. Eu não quero ser, eu já disse, eu digo, eu não vou ser agente de ninguém, eu vou fazer uma consultoria ao pai e à mãe. Eu prefiro que o pai e a mãe cheguem ao pé de mim e dizem, olha, fui contactado por este agente, eu vou saber quem é essa pessoa, para saber se é uma pessoa credível, porque há muitos mentirosos neste mundo, porque quem foi profissional sabe da verdade. Eu não vou enganar uma pessoa que está no topo, porque nós sabemos como é que é. Ou seja, se eu tiver o meu filho com 3 propostas e contratar o Zuela, o que é que tu achas destas 3 propostas? Qual é a melhor? Tu consigo ajudar. Dás a tua opinião, é Sim, isso? mas você vai decidir. Eu vou ajudá-lo de uma forma independente. Eu vou direcioná-lo para você escolher a melhor. Eu não vou escolher por si. Enquanto o empresário vai decidir, tenho isto para ti. E eu não é assim, porque eu passei por este processo. Eu disse a empresários, olha, na próxima reunião com o presidente fui eu e cheguei a acordo. Se tivesse empresário, se calhar tinhas tido outra carreira. Não, eu tive empresário. Se eu, com todo o respeito que eu tenho pelos meus empresários, alguns claramente ajudaram-me, mas eu percebi que isto é um negócio no dia que comecei eu a negociar os meus contratos. Eu comecei a perceber que o futebol só dependia de mim. E ficar na indústria só dependia de mim. Por isso é que nasceu este projeto. Porque antes de iniciar a minha carreira, já estava no meu último ano de gestão financeira. Então percebi que era tudo um negócio. Bruno, como é que voltamos novamente a tomar para perceber, e para quem segue a emissão em casa e também depois na internet, se tiverem crianças interessadas neste projeto, como é que funciona aqui em Tomar? Como é que vai funcionar? Por exemplo, quanto é que custa colocar os seus descendentes neste projeto em Tomar? A questão em termos de custos, não vai custar absolutamente nada, ok? O primeiro ponto será esse. Ou seja, as crianças treinam sem qualquer custo. Divertem-se sem qualquer custo, ok? Isso é o primeiro ponto. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás na conversa que estavas a ter com o Zuela. Na questão que ele falou das pessoas mentirem, vamos lá, eu não quero que aconteça, e se eu estou neste projeto é porque não quero que aconteça aquilo que aconteceu, que eu contei há pouco, que é prometerem-me aos 12 anos que ia ficar no centro de estágio e mostrarem aos meus pais que eu ia ficar no centro de estágio do Benfica, decidir que ia ficar no centro de estágio do Benfica porque apresentava melhores condições em termos de estadia, do dia-a-dia, e depois o que aconteceu foi uma coisa diferente. Mas como é que vais ultrapassar isso? Ou seja, tens que ter então qualquer coisa escrita. Qualquer coisa escrita? Ou seja, assim? Contratos? Não pode haver contratos com estas idades. Não, quer dizer, pode. Mas contrato em que sentido? Pode? Quando tu dizes que prometem coisas verbalmente, certo, e depois não cumprem, e que não queres que isso se repita, como é que vais ultrapassar isso? Eu nunca vou prometer a ninguém algo que não posso cumprir. Ou não vou dizer a uma pessoa que vai ser assim, quando na realidade à partida já sei que não vai poder ser. Se chegar alguém e prometer a essa criança, ou a esse pai, como fizeram a mim, que vai ser diferente, o pai é que tem que escolher o caminho que quer para o filho. Ou seja, vocês vão fazer de árbitros, é isso? Não, meus amigos, não vão para aqui que estão aí mal. Gestão desportiva. Certo, mas dentro dessa gestão desportiva, vocês... Não, vamos dar uma opinião. Vamos dar a nossa opinião, aquilo que podemos achar melhor para o miúdo, para a criança, dizendo ao pai também, educando o pai também nesse sentido, para que ele possa fazer as melhores escolhas para o filho. E para isso é preciso a tal consultadoria. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Como é que uma pessoa que não conhece o mundo do futebol consegue dizer a um pai ou a uma mãe qual é o melhor caminho? Não sabe. É aí que eu digo, como é que é possível haver... Quantos jogadores de futebol você vê nas administrações dos clubes? Hoje em dia já se vê bastante. Em que clubes?
nos grandes. Já entendeu. Mesmo nos pequenos já se trabalha muito Sim, bem. pronto, há mais pessoas... Até a nível distrital, Zuela, permita que lhe diga que já há algumas estruturas interessantes. Podem, claro, melhorar bastante, mesmo assim já se vê trabalhos bem feitos. Não, eu não ponho isto em causa. Nós, quando falamos que um trabalho é bem feito, tem que haver um resultado efetivo. Se não houver um resultado efetivo, é porque o trabalho não está a ser bem feito. Se você olhar para os clubes grandes, os maiores clubes a nível europeu, já nem vou para clubes fora, desde o futebol português, nós sabemos as dificuldades financeiras que tem o Futebol Clube do Porto, as dificuldades financeiras que tem o Sporting Clube Portugal, o Benfica, quando passou por algumas dificuldades, este ano não ganhou o campeonato. Vamos para a Espanha, Real Madrid e Barcelona não ganharam nada, nem Atlético. Então vamos para a Itália, a Juventus já ganhou o campeonato, o Inter perdeu a final. Então, se isto acontece com os maiores, então é melhor os pais nem saberem do que é que se passa, porque senão eles tiram os filhos do futebol. Zuela, está tudo mal, porque o Claro que futebol está. nesse nível é aquilo que acabou de dizer. Está péssimo. Por isso é que o Mr. Jorge Jesus é que deu esta entrevista há 15 dias. Há um propósito maior. As pessoas não têm noção do que se passa dentro. Porque eu deixei o futebol, não foi porque eu quis deixar de jogar. Eu disse, presidente, eu não quero jogar mais. E só joguei no Trofense porque o Tony ligou para mim e disse, vai lá, ajuda o campeão. Eu não quero jogar. Eu não quero, acabou. E ele, o é para ajudar o Ministério, o Trofense, para não descer. Eu não jogava há 6 meses. Como é que eu, com 6 meses, operado ao menisco, consegui jogar? Imagina como é que isto não está. Imagina como é que isto não está. Vamos olhar para o futebol português. Tem qualidade. Você acha que estes jogadores, em condições normais, jogavam? Não. O Mister disse isto há pouco tempo. É para vocês verem a gravidade da situação. Não há qualidade. Eu não estou a dizer que o jogador está tudo formatado, porque abriram muitas academias. E como é que nós vamos falar que as pessoas isto não pode ser assim? Porque toda a gente tem uma ideia. Eu vou respeitar isto. Eu vou ficar cá fora, vou dizer tudo bem, vocês estão no bom caminho. Claro que vão ter que blindar isto. Zuela, o que é que tem que mudar então no futebol de formação em Portugal? As pessoas têm que ter consciências que, primeiro, o jogador de futebol tem que voltar, mas tem que ser preparado. Não pode ser um jogador qualquer. Tem que ser. Eu estou há 5 anos a preparar-me, mas ainda eu nunca fui não fui convidado para entrar num clube, numa estrutura. Então, como é que uma pessoa que não jogou está no futebol? Tem que ter pessoas que conhecem. Por isso é que isto está assim. Vale tudo. Eu não posso estar numa área que eu não conheço. Tem que mudar, são as pessoas. Eu não posso gerir uma equipa de basquete. Como é que uma pessoa quer gerir uma equipa de futebol se não conhece o futebol? Não dá. Não dá. Bruno, em relação ao futebol de formação, a tua opinião, concentramos-nos agora também, novamente, mais no distrito. Qual é a tua opinião sobre o futebol de formação do distrito de Santarém? A minha opinião é mesmo essa, e tu sabes que eu ano passado já estive a ajudar uma equipa de formação das escolas de Tomar aqui em Tomar, os juvenis, e eu aceitei esse desafio primeiro porque me pediram, e quando me pedem algo relacionado com as crianças é-me praticamente impossível dizer que não, e porque eu tinha já esta ideia, a minha ideia era esta, que muita coisa teria que mudar, e fui para ver realmente... O que é que tem que mudar? Tem que mudar a mentalidade das pessoas, tem que se preocupar cada vez mais das pessoas, estás a falar de das dirigentes, estás a falar de pais, de tudo. Estás a falar... Paulo, de tudo. Tem que se mudar a mentalidade das pessoas, de alguns, não de todos, mas de algumas pessoas que estão nos clubes ligadas ao futebol. Tem que se mudar a mentalidade dos pais e até mesmo dos miúdos. E não são os miúdos com 14, 15 anos que tu já vais conseguir encaminhá-los da melhor maneira. A diferença tem que ser feita desde pequeninos. Porque o miúdo, quando chega aos 14, 15 anos, aos 16 anos, já tem uma opinião. Ele já tem uma opinião. Ele já te diz a ti se quer jogar futebol, se não quer jogar futebol. Eu percebo isso, mas a questão é que hoje em dia as crianças, as próprias crianças no futebol de formação, hoje jogam aqui, amanhã jogam ali. Por exemplo, em Tomar, tens 2 clubes de formação. Mas é a coisa mais fácil eles trocarem de clube. Mas muitas crianças... Não é? Exato. Mas já perguntaste a alguma criança de 16 anos, algum miúdo de 16 anos ou de 15 anos, se o futebol é mesmo aquilo que ele quer? Se calhar se perguntares a muitos deles, a resposta vai-te surpreender. Porque a questão é essa. A questão é que os miúdos não foram educados desde pequenos quando começaram e chegam aos 15, 16 anos já nem sequer têm vontade de andar no futebol. Uma pergunta, um parênteses. Quantos filhos de administradores é que jogam futebol? E de presidentes e treinadores ao mais alto nível?
que eles sabem da verdade. Mesmo assim temos alguns. A jogar? Profissional? Sim. Quem? Estou-me a lembrar, por exemplo, do filho do Sérgio Conceição. Não, sim, Do filho do Rui Costa. Profissional, ao mais alto nível. Ao mais alto nível. É difícil, porquê? Porque eles sabem. A culpa, eu dou os parabéns a todos os presidentes, administradores e treinadores de topo, porque eles sabem da verdade. Mas, Joel, o futebol é um negócio. Não, é? Eu não estou. O negócio vai ser melhor quando as pessoas se mentalizarem. Tu, para fazeres um bom negócio, tens que oferecer um bom serviço. Senão isto vai cair tudo. O negócio não está melhor. Mas depois só pode ganhar um. Não, podem ganhar todos. Se for bem feito, dá para todos. Porque o topo tem muito espaço. Cá em baixo é que não. Lá em cima tem. Podem ganhar todos, mas a competição só pode ganhar um. Isto é normal. Então por isso não vale a pena competir. Porquê que estão a competir? Para o título, são 3 clubes a lutar. E mesmo assim, são 3. São 3. A maior parte é manutenção. Joga para não descer. Ou para entrar na Europa. O que é que achas que é preferível? As equipas que foram criadas e o campeonato sub-23 ou as equipas B? Em relação à equipa de sub-23, aquilo, pronto, eu não vivo em Portugal, mas por aquilo que aquilo que eu acompanho do campeonato sub-23, isto é dar uma oportunidade aos miúdos para se desenvolverem até aos 23 anos, porque os clubes perceberam que aos 18 anos os miúdos ainda não tinham atingido a maturidade, e então criaram ali uma zona de conforto para não perderem os miúdos até aos 22, 23 anos. Mas a equipa B também fazia isso? Não, mas só que na equipa B, onde é que está o problema? Que os miúdos começam a competir com homens 30, 32, 28 e estão verdes. Por isso é que acabava por ser dispendioso para os clubes investirem, e depois, você viu, aí caso deles lutavam para não descer. Porquê? Eles podem ter muita qualidade, mas só que a jogar com homens eles não têm maturidade, eles não sabem o que é o futebol profissional. Então para um clube é melhor estar na equipa de sub-23 do que estar na equipa B, porque a equipa B quer dinheiro e depois tu tens que ter outras pedras. Podes ter alguns jogadores da equipa A que não jogam, metes ali, que é para dar um meio termo, senão aquilo vai cair. Não dá, é impossível. Bruno, não completaste o raciocínio em relação à formação do Distrito de Santarém e estavas a dizer que muita coisa tem que ser mudada. Por exemplo, na competição, o que é que tem que ser mudado? A idade em que se começa a competir. Penso que já existem algumas alterações nesse sentido. A meu ver, mesmo nos pequeninos, nos mais novos, em que não existe competição, sei que nos eventos, em alguns eventos ao fim de semana, que nós até, alguns chamam um torneio ou um evento, o que quiseres chamar, eu acho que é diferente. A partir do momento em que, ok, não há classificação, não há contagem de golos. Isso vai acontecer esta temporada já. Ok, mas vais pôr 2 equipas com equipamentos diferentes a competir dentro de campo. Lá está, foge-me sempre a palavra para o competir por causa disso, porque eu se vejo, e falo também em relação aos pais. Os pais vai acontecer o mesmo. Os pais vão ver uma equipa com um equipamento diferente da outra, não é? E vais ter que colocar um árbitro lá dentro, não é? Com o equipamento de árbitro, e logo aí, a meu ver, a partir do momento em que as equipas entram assim, os miúdos entram assim para dentro de campo nessa disposição, a partir desse momento pode não existir competição dentro de campo entre os miúdos, mas cá fora vai sempre haver competição. E acho que é aí que tem que se começar a mudar as mentalidades, e isso tem que se fazer cada vez mais cedo. É preciso tempo, as coisas não mudam de um dia para o outro. Achas que no caso de tomar a Stars vai em alguma forma mexer com a quantidade dos miúdos que são recrutados, por exemplo, para os outros 2 clubes da formação? Não, porque nós não vamos competir com nenhum clube. Ou seja, um miúdo que queira fazer parte da Stars, que o pai entenda que o miúdo, acho que o miúdo possa fazer parte da Stars, pode pertencer ao clube. Não, nós não competimos. Zuela, pode treinar no clube dele, pode fazer parte da Stars. Muito bem. Zuela, em relação ao escalão de júniores, que é um escalão que tenho percebido que toda a gente fala nisso, no sentido em que não consegue formar equipas, não conseguem cativar os jogadores para continuarem a jogar futebol, perdem-se, grande maioria deles, e alguns bem bons. A questão é se tens alguma solução para este escalão de júniores no projeto da Stars também. Sim, como eu tenho prazer e dá-me sempre gozo que através deste nosso processo nós já vinhamos a preparar isto.
o que nós começamos a fazer foi resolver os problemas que nós víamos por dentro. Ou seja, o ano passado estávamos a iniciar a trabalhar este projeto para os jovens a partir dos 17 anos, porque já sabíamos que era um problema. Os clubes grandes tiveram que encontrar aqui uma equipa de sub-23 para dar margem. Os clubes não têm condições. Alguns clubes fizeram a equipa B, do distrital, que é para ter ali os miúdos. Mas só que o problema é a taxa de abandono. É tão grande. Depois os miúdos perdem interesse na escola. Depois temos aí a consultoria educacional. Chamar o pai e a mãe à razão. Fazemos vários testes para direcionarmos as crianças. Porque as crianças é que vão dar respostas. Não vale a pena estás a dizer a uma criança para fazer uma coisa que ele não quer. Aí entra o psicólogo e nós, através de testes que vamos fazer, vamos direcionar os miúdos. Agora, na questão da equipa, de equipa até aos 23 anos, eu não posso usar o termo técnico sub-23 porque não é uma equipa, é under até aos 23, que é para desenvolver os miúdos dentro do futebol para a indústria e continuar a estudar. Porque acabou. Os jovens não têm noção, eles têm o sonho, mas vão ter a oportunidade. Imagina uma criança que, com todo o meu respeito aqui em Tomar, pronto, é uma cidade bonita, tem história em Tomar, é um clube histórico, o Eusébio, mas eu digo assim, então, mas estes miúdos aqui de Tomar, eu vim por causa do Bruno, e na altura, quando era miúdo, passei aqui por Tomar, e então, mas estes miúdos ali de Tomar, tirando que eles estiveram nos clubes grandes ou nos clubes de Primeira Liga, os outros não têm noção do que é o futebol. Eu não digo isto com arrogância, eles não conhecem. Então, se uma criança nunca viveu isto, é um choque. Josuela, estamos já com o tempo bem contado, e o resumo desta conversa, podemos dizer que és um vencedor, és um perdedor ou és simplesmente um grande desportista preparado para a vida? Não, o futebol educou-me, foi a melhor escola de vida. Eu, no dia que acabei a minha formação académica, eu percebi que era embaixador e depois percebi também que podia fazer o que eu queria na vida porque eu tinha capacidade financeira para investir. Então há muitos colegas meus que também têm dinheiro e não encontram o caminho porque não foram educados. Isto é a minha maior dor, é ver colegas meus com dinheiro a dizer o que é que eu vou fazer? E eu, o que é que tu gostas de fazer? E ele, eu gostava de ser diretor num clube. E eu, preparaste? E ele, o quê? E eu, preparaste-te? E eles não entendem. Isto dói a mim, como Zoela. Outros querem ser treinadores. E eu, como é que tu vais ser treinador? Ele diz, vou tirar o curso. E eu, não é o curso. Como é que tu vais ser treinador? Então tu andaste lá dentro a fazer o quê? Se tu que estiveste lá dentro não sabes o caminho, vais tirar o curso, vais pagar para tirar o curso para entrar outra vez? Há qualquer coisa. Eu não estou no futebol. Aí está que é o conhecimento. E qual é a tua opinião das SADs já agora? Das SADs? A minha opinião das SADs é uma consequência da evolução do futebol. O futebol vai ser assim e vai continuar, mas só que os mais fortes vão continuar a ser cada vez maiores. Os mais pequenos vão desaparecer. Então tu tens que pensar grande. Se pensares grande, tu vais entrar na mente dos grandes. Por isso é que a Stars consegue trabalhar com os grandes, senão não dava. Isto caiu, fechou, está fechado. Não há cadeiras, eu não vou tirar lugar a ninguém num grande. As cadeiras têm anos. Conquista, vais tirar quem? Bruno, em relação, e para finalizarmos, em relação a Tomar, quem é que vais ter a colaborar contigo e também quem é que são mais colaboradores conhecidos que podes dizer aqui em relação ao projeto da Stars no Distrito de Santarém? Certo, para já nós temos variedíssimos colaboradores, inclusive em Leiria. A Stars funciona, não começou cá, como o Zela disse, o Zela começou com isto na Grécia, e o partilhar essas experiências, até mesmo de pessoas que estão ligadas ao futebol lá fora, a ideia passa por aí, ou seja, partilhar todas as experiências para que os miúdos possam ter a noção do que é que envolve
desporto e do que é que isto lhes pode trazer de bom para a vida. Ou seja, aqui em Tomar vais ser tu a dar, neste caso, os treinos e a estar com os miúdos e a fazeres tudo aquilo que é o projeto da Stars. Vou ser eu que vou estar à frente e a dar a cara. E pronto, os especialistas que vão estar são ex-profissionais de futebol ao mais alto nível. Podes falar em nomes? Posso dar o caso do Tiago Targino, posso dar o caso do Alemão, eu também vou estar com os miúdos. Vão haver professores de educação física especialistas, porque os professores nem todos têm o conhecimento, eles têm académica na área da pedagogia, mas do jogo não têm, eles não sabem. Se falar com o professor para bater na bola, ele não sabe, então como é que vai desenvolver o miúdo? Pronto, isto é um misto de especialistas que passaram pelas dificuldades, porque o jogador pode falhar, mas ele consegue completar o professor, porque o professor soubesse, fazia ele, é óbvio. Vamos então terminar e vou-vos fazer um desafio, talvez primeiro ao Bruno, que é simples. Bruno, qual foi o melhor 11 com quem jogaste? Se consegues elaborar um melhor 11 com quem jogaste? Epa, isso é muito difícil, foram tantos, Paulo, foram tantos e bons, vida. por isso, sim, por isso o desafio. Joguei com muita gente, com muita qualidade. Vi muitos que tinham muita qualidade, muita mesmo qualidade, até muito mais qualidade do que muitos que conseguiram ser profissionais, mas que nunca lá chegaram. Por isso não me peças isso, porque tenho que voltar muitos anos atrás e isso foi muita gente. Mas tu já falaste em alguns nomes e os ouvintes não sabem, jogaste com grandes nomes do futebol português. Hugo Viana. Sim, posso dar alguns nomes que conseguiram se ingrar no futebol profissional. No Benfica, o João Pereira, no Sporting, o Hugo Viana, o Carlos Marques, que jogou no Chipre, ainda está no Chipre, o Miguel Garcia, Ricardo Quaresma, João Paiva, o Marinho, que jogou muitos anos na Académica, julgo que acabou este ano. Ou seja, variadíssimos jogadores, Laranjeiro no Leiria, o Zuela. Ou seja, muita gente que conseguiu chegar lá, a um patamar. Tu consegues fazer um 11 dos melhores? Sim, pronto, não é fácil, porque tive a felicidade de trabalhar com jogadores a um nível muito elevado. Pelo menos o treinador dispensa, Zé Mourinho, dispensa apresentações. Sim, dispensa apresentações, pronto, apesar que também tive outros treinadores que para mim também são muito bons. O caso, eu apanhei o Vítor Oliveira, que é um mestre, um dos meus treinadores também que eu tive foi o Litos Vidigal, foi se calhar dos melhores treinadores que eu vi. O Manuel José também tive na seleção de Angola. Pronto, eu estou a falar de treinadores. Agora, jogadores, eu tive colegas que jogaram no Barcelona, jogadores que tiveram em clubes como Mónaco, tive Zenit, pronto, outros jogadores, mas pronto, é difícil estar a falar só de uns, pronto, senão vou estar a falar dos que tiveram cá em Portugal e ganharam a Liga dos Campeões, porque vou falar dos gregos que ganharam o Campeonato da Europa, também vai ser injusto, vou estar a falar dos gregos, as pessoas vão dizer, né? Tive colegas meus que ganharam o Campeonato da Europa, depois foram meus presidentes, por isso é que a minha mente não vai ficar assim pequena. Quando eu vejo um colega meu ser presidente, eu digo, eu também posso ser. Para terminarmos, Bruno, algo que te tivesse ficado por dizer? Não, julgo que nada, é lógico que haveria muito mais a dizer. O tempo é sempre curto, não é? Isto é uma conversa, é algo que, isto dos miúdos, da formação, de coisas que podem ser feitas de melhor maneira, o que é que se pode trazer para o futebol, para os miúdos, de melhor para eles. Isto era uma coisa que dava para nós estarmos aqui, era um assunto que dava para estarmos aqui dias e dias e dias. E já agora, quem estiver interessado, como é que vai funcionar? Sim, nós para já, como é lógico, ainda não sabemos exatamente quando é que vai começar. Aliás, até falámos disso há pouco, que não temos muita pressa, ou mesmo pressa nenhuma, porque queremos fazer as coisas com pés e cabeça, queremos que os pais saibam exatamente e experimentem e tenham a oportunidade de ver se gostam ou não, porque não é uma obrigação entrar para a Stars. As pessoas entram se gostarem de nós, se gostarem da nossa maneira de estar, de ser, de trabalhar. Não temos pressa nisso, até porque, como falámos aqui, não vamos estar preocupados sequer com competição, e não havendo competição, não nos interessa que nos deem uma data específica para começar, porque nós não temos a obrigação de a cumprir.
por isso as coisas ou seja, vai ser tudo natural e vamos começar, lógico, quando tivermos todas as condições para isso e logo as pessoas saberão. Zuela, para terminarmos, algo que tenha ficado por dizer? Não, vale a pena experimentar, porque se tu não experimentares tu nunca vais saber. Então desejamos que as pessoas experimentem e depois decidam. Muito bem. Muito obrigado ao Zuela Francisco, muito obrigado ao Bruno Ferreira, responsáveis da Stars of the Future. Assim terminamos mais um Hertz Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa semana.